Olá, saudações literárias. Eu sou Marcos Vinícius Gasques, o Bicho de Prata, e eu estou aqui hoje com a Bárbara Bigarelli, companheira de conversas na redação sobre livros, literatura, conversas muito rápidas. Mas a gente combinou agora falar um pouco mais longamente sobre um tema que a Bárbara sugeriu. Bárbara, fala qual é o tema e fala de você. Legal, Marcos. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu acompanho o seu canal faz muito tempo e é um prazer estar aqui, viu? Trocando com você e para falar sobre biografias. Oba. E vou falar, eu acho que o tema tem muito a ver com algumas conversas que a gente teve aí, né? Nos corredores, que foi assim que a gente se conheceu, nos corredores da Editora Globo. A gente, inacreditável que eu tentei lembrar, a gente nunca falou muito de jornalismo, né? Mas a gente sempre falou muito de literatura. Sim. Talvez você tenha me visto com um livro debaixo do braço, e eu te vi com um livro debaixo do braço, entre um elevador e um corredor, e a gente foi trocando, e até chegar aqui, né? Eu sou jornalista, e eu gosto muito do tema, que eu acho que biografia é um tema que me fez leitora, né? Então, eu comecei a ler muito com a Agatha Christie, aos 14, 15 anos, e depois eu peguei a biblioteca dos meus pais, que são dois fãs de biografias, e comecei a ler tudo que tinha ali, né? Então, fui ler livros... Eles gostam muito de música brasileira, então tinha muito livro do Cazuza, da Cássia Eller, do Renato Russo, Maísa, Dolores Duran. Comecei a ler, comecei a descobrir Bacana. música também através da literatura, uma coisa alimentou a outra. E, e eu acho que a biografia sempre me fascinou muito, porque eu acho que a biografia ela é um retrato. Eu gosto de ver que o indivíduo, né, que é retratado, mais do que se ele é uma celebridade ou se ele é uma pessoa comum, ele retrata uma época, né? Então eu gosto dessas biografias, que eu consigo entender uma época através da história de uma pessoa. E Bacana. talvez isso tenha a ver com o jornalismo também, que é o jeito que eu também retrato nas minhas matérias e do que eu escrevo, né? A gente sempre pega um pouquinho de uma pessoa, de uma história, para contar um pouco de um momento. E eu acho que é isso que me fascina tanto, né? Na faculdade eu também meu trabalho de conclusão de curso foi uma biografia do Taiguara, que é um músico aí romântico dos anos Uhum. 60, 70 e 80, um músico político que foi esquecido na história, e eu tive um desafio muito grande de escrever a biografia dele, né? Até então era inédita, depois surgiram algumas outras biografias. E desde então, eu mudou meu olhar como leitora para a biografia, né? Fui fazer alguns cursos, tal, e aí é isso que eu quero trazer aqui, é isso que eu quero compartilhar com você, enfim, o que, como leitora, me fascina na biografia e aprender com você também. Então, é isso que eu queria trocar aqui contigo também. Bárbara, bacana, né? Assim, na nossa profissão, você também tem uma paixão pelo jornalismo, como eu, né? A gente acaba sendo bastante necessário conhecer um pouco mais da pessoa que a gente está entrevistando, porque muitas vezes o personagem não é descolado do assunto. Eles Uhum. são uma coisa só, então acaba sendo importante para a matéria ter uma densidade, né? Isso sempre que possível, a menos que seja o registro de uma notinha, mas uma reportagem vai precisar ter um mínimo retrato, perfil do entrevistado, do envolvido na reportagem. Mas você também, nas nossas conversas prévias, você chamou atenção para cursos que você tem feito, né, para se aprimorar, num aumento do interesse por biografias, por conhecer a Uhum. vida das pessoas. Fala um pouco disso. O que é isso? É um retrato, é um reflexo na literatura dos Big Brother da vida, por exemplo, dessa indiscrição de todo mundo se expor em redes sociais. Então, ganhou relevância o tipo de leitura em que você fica sabendo mais ainda sobre uma pessoa. O que está Uhum. acontecendo? Eu acho que assim, Marcos, eu até fui pesquisar também a origem das biografias, né, e remonta a muito tempo. No começo ali, eu acho que, se não me engano, bem, enfim, no começo da era cristã, né, antes até da gente falar de biografia de Napoleão, da gente falar em biografia depois do Hitler, começou-se a escrever a história a partir da história de uma época, a partir da história de determinados indivíduos, até como uma maneira de você organizar o comportamento em sociedade, como se aquilo servisse de exemplo de uma conduta, né?
É. E aí, ao longo do tempo, isso foi mudando, né? Na Renascença houve uma personificação muito do indivíduo, até pela questão dos próprios renascentistas colocarem o homem no centro e dissecar aquele conhecimento humano, né? E depois, com o tempo, houve vários questionamentos sobre se um indivíduo era capaz de traduzir a realidade de uma época, né? E há também muitos debates com relação a historiadores e também há biógrafos sobre o que é de fato uma biografia, ela entrega, ela traz e ela é fiel aos fatos, né? Eu acho que assim, hoje, se a gente for pensar, a gente vive no mundo hoje das redes sociais, o mundo hoje, todo mundo está exposto, onde já está dissecado, digamos, todos nós estamos muito mais expostos. Eu acho que as redes sociais, elas entregam um pouco, talvez, do que as biografias costumavam entregar antes, em termos de bastidores, em termos de curiosidade. Ao mesmo tempo, o trabalho do biógrafo também ficou mais difícil, né? Hoje a gente pegar um livro bom de biografia, a gente consegue ter uma curadoria do conteúdo, a gente consegue ter um pouco mais certeza, dependendo de quem escreveu, de que aquela história narrada ela é confiável, ela fez uma boa pesquisa histórica, enfim. Então eu acho que assim, eu acho que hoje há um interesse maior das pessoas, ao mesmo tempo que hoje há muitas fontes de informação, né? Então, uma celebridade de hoje não é a celebridade que a gente pensava nos anos 80, nos anos 90, né? E o trabalho do biógrafo se torna até mais difícil nesse aspecto, né? À medida que muita gente quer escrever a sua história, quer expor a sua história, e aí a gente entra em vários pormenores, que a sua história é válida mesmo? A sua história ela é uma história, né, capaz de Despertar atrair muita interesse. gente? Uhum. Porque todo mundo quer escrever um livro, né? Mas será que todo mundo tem um livro para escrever, né? Aí a gente entra também na área dos ghostwriters, que os Estados Unidos são craques nisso. Lá tem uma indústria para fazer, desde o livro mais, enfim, de memórias mais bacana, como o livro do Obama, até o livro mais sensacionalista e oportunista, diante da morte de alguém, por exemplo, né? E eles ganham muito dinheiro com isso. Lá tem esse apelo também, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente está começando ainda esse movimento, né? A gente vê um movimento muito grande de empresários, movimentos de outras pessoas que não são da área cultural, né? Querendo escrever suas histórias. Isso motiva também o empreendedorismo, por exemplo, aquela história de inspiração. Você quer ser que nem aquele empresário, quer ser que nem aquele profissional. E eu acho que a gente está começando ainda. Acho que tem muito espaço ainda para isso crescer. E também tem a questão também no Brasil, que a gente também se viu às voltas aí nos últimos anos com a questão da biografia autorizada, se a biografia tinha que ser autorizada pela família ou não. E eu vejo hoje muitos poucos bons biógrafos, né? Eu mesma, eu tentei fazer uma listinha aqui de gente que eu adoro, que eu considero, que eu sigo, que eu confio. Eu vejo poucos, eu acho que tem muito espaço para esse gênero crescer ainda aqui. Não sei se eu respondi, mas enfim. Não, não, respondeu. É que, assim, eu também lendo um pouco sobre o gênero, aliás, que sugestão bacana que você deu, porque não tinha me ocorrido ainda falar sobre o tema em si. E é um tema que abre, assim, um horizonte enorme, né? Como você está tocando em alguns aspectos aí. E, por exemplo, parece que até não há uma definição cristalina do que é a biografia enquanto gênero, né? Se é literatura, se é história, ela tem elementos do jornalismo, mas ela não pode ser um relatório, né? Ela tem que ser um texto agradável, no mínimo. Você tem que contar a história de uma pessoa, mas esse contar essa história tem que seduzir o leitor, né? Porque por mais interessante que seja o biografado e a admiração que você tenha por ele, por ela, se aquilo for um relatório, não vai seduzir a leitura, né? Ou vai ficar restrito só a pesquisadores sobre aquela figura. Então é uma composição muito bacana, né? Ela tem um trabalho de jornalismo. Quero que você fale um pouco por favor, da experiência que você teve com o Rui Castro, porque isso eu já tinha lido, já li livros escritos por ele e do empenho que ele tem em documentação, né?
porque isso é muito importante. As celebridades estão se expondo demais, assim, até naquilo que não nos interessa, se ela tomou café ou não. Sim. Então, tem aqueles fatos absolutamente fúteis, né? Que a gente fica sabendo. Fala, puxa, para que eu precisava ficar sabendo disso? E isso não interessa para o biógrafo, né? Porque também tem isso, as pessoas filtram o que elas querem mostrar de si nas redes sociais, né? Elas fazem uma curadoria, enquanto o biógrafo tem um compromisso de escrever a realidade, o mais próximo possível da realidade da vida daquela pessoa, né? Isso nem sempre é possível, isso é extremamente desafiador. Aí as 200 entrevistas que o Rui Castro faz para escrever uma biografia, porque ele vai ouvir todo o universo em torno daquele personagem. Então fica essa mistura de relato histórico, documental, jornalismo, que resulta num texto que vai atrair mais ou menos as pessoas, né? Então, fala um pouco disso, desse desafio documental mesmo, porque só as redes sociais não vão entregar isso para a gente, né, Bárbara? É. Não, concordo com você. Eu acho que até o Rui Castro é um desses, para mim, é o maior biógrafo, né? Eu cresci com meus pais falando que o Rui Castro era o maior biógrafo do Brasil e que sorte a minha, fiquei muito feliz de mês passado conseguir ter um curso com ele, ver o Rui Castro falando. Tá nessa pandemia isolado na casa dele faz 1 ano e meio, sem sair. Enfim, e assim, eu acho que antes de responder, até para usar uma definição do Rui Castro, acho que a gente precisa dividir, talvez, Marcos, talvez a nossa conversa. Assim, o Rui Castro ele é bem, não vou falar radical, mas ele é bem certeiro na definição dele do que é uma biografia, né? Então, o Rui Castro ele fala que um biógrafo ele é um escravo dos fatos. Então, assim, ele precisa pesquisar, precisa documentar, precisa contar aquela verdade, que ele precisa checar aquela informação de uma cena com várias pessoas que tiveram presente. Se não é possível, o Rui Castro fala, se eu não consigo checar minha informação, pelo menos com 2, 3 pessoas que viveram aquilo, eu não coloco. E aí que leva o trabalho dele. Para ele leva 5 anos para escrever um livro em média, faz o livro do Garrincha, o livro do Nelson Rodrigues, o livro da Carmen Miranda. Ele falou que ele fez 300, 400 entrevistas. É assim, fora o arquivo, tudo que ele correu para achar isso, documentos, histórias, tal. E para o Rui Castro não existe autobiografia, não existe livro de memórias, ele mesmo não é muito fã do ensaio bibliográfico, que são outras denominações que a própria discussão, né, da teoria literária divide, né, as biografias. Por quê? Porque, para ele, uma pessoa contar sua própria história é falho isso, porque a nossa memória é falha. A gente mesmo não lembra direito, né? O que a gente inventa, a gente cria em cima. E ele acha que tem que ter esse distanciamento, né? Ele acha que tem que ter esse distanciamento. Então assim, muitos dos livros que a gente pode até trazer aqui mais para frente, a gente estava até comentando dos livros que a gente leu nos últimos anos, eu li muita autobiografia. E aí a gente tem que ter um olhar também para entender que a pessoa compartilhou o que ela queria compartilhar na biografia. Ela também coloca esse filtro no que ela quer, né? Alguns menos, alguns mais. Um ghostwriter, por exemplo, né, uma pessoa que é paga para escrever a história da outra pessoa, e eu até fiz um trabalho como ghostwriter de um empresário há uns 2 anos, e aí eu entendi um pouco o que é isso. A gente vai escrever o que a pessoa quer que escreva, no fim das contas. O biógrafo para o Rui Castro, ele vai escrever a história o mais próximo do real, enfim, o mais próximo que ele conseguir chegar, ou o que é real mesmo, enfim, o que ele conseguiu capturar daquela pessoa, daquela época, e organizar isso numa cronologia. Então, aí, dito isso, eu acho que tem vários desafios, né? Como leitor também, né, da biografia, do que interessa, do que motiva, do que causa interesse, né? Para o Rui Castro, ele adora destrinchar épocas e ele adora mudar de épocas e de pessoas. Então, da Carmen Miranda para o Garrincha, para o Nelson Rodrigues, para o livro que ele escreveu sobre a Bossa Nova, quando a Bossa Nova estava esquecida, o Rui Castro gosta muito de resgatar épocas. E quando ele fala em resgatar épocas, ele se coloca num distanciamento histórico
muito grande, né? Então, ele vai para escrever a Carmen Miranda, ele foi escrever muitas décadas depois do que a Carmen Miranda nasceu e foi o auge da época dela. E ele acha que esse distanciamento é necessário, porque você precisa que algumas pessoas topem falar sobre as experiências que elas tiveram com aquelas pessoas, que algumas coisas estejam maduras e que algumas verdades já estejam mais claras, né? Porque o biógrafo é isso, o biógrafo também vai cavucar, né? Vai contar coisas que são inconvenientes. Ele mesmo brincou no curso que uma frase que me marcou muito, que ele falou assim: ele sofreu muito, né? Do Nelson Rodrigues e do Garrincha. O Garrincha é um caso famoso porque as filhas do Garrincha não gostaram da biografia e a biografia chegou a ser proibida. A biografia ficou fora de circulação por muitos anos. E porque ele mostrou o Garrincha sem casca, né? O Garrincha com todos os defeitos que ele tinha, além de todas as maiores qualidades dele, né? Então ele falou assim: eu tirei o Nelson Rodrigues e o Garrincha do pedestal, mas quando eu escrevi, eu coloquei eles no pedestal de novo. E ele falou, e porque eles mereciam, porque eles estavam lá, né? Porque isso foi o que aconteceu com a carreira deles, com a vida deles. Isso me fez pensar muito, sabe, Marcos, sobre o papel não só do biógrafo, mas também como leitor. O leitor, o que o leitor gosta de ver? Sim. O leitor gosta de ver fraquezas, gosta de ver deslizes, gosta de identificar que aquele ser humano não é um ser humano idolatrado, idealizado, no pedestal, né? Mas ele também gosta de comemorar quando a pessoa está no pedestal, porque é um caminho que é o caminho das vitórias, o caminho de onde a gente pode chegar, o caminho de onde a gente pode ser, do que a gente pode, enfim, ser na vida. Então, eu gosto muito do trabalho do Rui Castro por causa disso, mas aí a gente tem vários gêneros, que eu te falei, né? Tem o livro de memórias, tem a autobiografia, e aí a gente pode entrar na discussão aqui, Marcos, também sobre o leitor lendo, a visão do que ele tem sobre se aquele fato é verídico, quanto que ele acredita e quanto ele se liga naquilo, que aí eu acho que é uma discussão boa também, né? Não, sem dúvida. E esse empenho do Rui Castro de contextualizar totalmente, né? Porque ninguém está solto aí no universo, numa cidade, não, tem um contexto artístico, né? Tem algo em que aquela personagem biografado faz sentido, né? Faz sentido. Então, e isso eu acho especialmente saboroso no trabalho de alguns biógrafos, eu não estou lendo só sobre o Garrincha, estou lendo sobre o futebol nos anos 50, 60. Eu não estou lendo só sobre o Nelson Rodrigues, estou lendo sobre a crônica esportiva, ali também naquele período, sobre o que era o jornalismo, o que era a crônica, né? Que também é um estilo tão característico aqui do Brasil, os grandes cronistas, né? E então a gente acaba também sendo imerso num cenário, num contexto, numa fração da história que é fascinante, né? Eu estou falando isso, assim, eu já vou fazer uma referência de um livro que não está aqui comigo. Infelizmente, eu emprestei esse daqueles que eu falo infelizmente porque não volta, sabe? É a biografia do Hitler, do Joachim Fest. É um jornalista alemão, são 2 volumes. Bom, por que ler a biografia do Hitler? Porque foi um período tão trágico e marcante da humanidade, né, que eu acho que até hoje é necessário entender, né? Aquela história de aprender com a história para não repetir a história, né? O lado ruim da história. E o que ele faz ali no fim, não é um spoiler, tá bom? Que seja uma motivação para lerem esse livro, essa obra é fantástica. Ele fez um trabalho gigantesco de investigação e ele vai contando a história da pessoa Adolf Hitler, né? A formação do político, tudo mais. Mas ele também vai mostrando o contexto histórico da Alemanha, né? O caldo que fomentou, que permitiu o desenvolvimento de um partido como nazista, né?
os movimentos políticos de poder, e principalmente o que me chamou muito a atenção, Bárbara, assim, como o mundo estava encarando aquilo que estava acontecendo na Alemanha, né? Uhum. O intercâmbio do Hitler com políticos na Inglaterra, tinha quase uma ponte aérea, ele fala disso, né? E assim, os artigos que eram escritos sobre o que estava acontecendo, né, sobre o nazismo nascendo no mundo, enfim, você acaba entendendo, por favor, não, em momento algum se justifica o que aconteceu, Sim. mas ele explica o contexto de como aquilo pôde acontecer, tudo aquilo pôde acontecer. Então, não é a simples biografia de um homem, pelo qual, inclusive, a gente não tem admiração, né? É um retrato da história que circulou em torno desse homem, né? E isso, eu fui lá para a Alemanha, fui para a Segunda Guerra, mas isso o Rui Castro faz com muito talento, né? A gente Uhum. não fica sabendo só do Garrincha, a gente fica sabendo do Rio de Janeiro, dos botecos, da cultura carioca, né? E isso é muito saboroso, é aquilo que a gente falou agora há pouquinho. Não basta relacionar, começar da certidão do nascimento e aí fica contando os fatos. Não, você tem que contar uma história de vida e essa vida acontece num contexto, né? Numa cidade, num ambiente cultural, e isso torna a biografia especialmente saborosa. Até porque, né, Marcos, todos nós somos frutos do nosso contexto, né, da onde a gente está. E eu acho que essa história, por exemplo, que você comentou, né, também da biografia do Hitler e tal, me lembrou também a biografia do Fernando Moraes da Olga, né, que foi uma biografia muito que eu li também há muito tempo. Uhum. E o Fernando Moraes ele nem define, ele define como uma reportagem, né? A gente já entra em outra seara. O Rubem Exato. Braga, que leu o livro dele, fala em romance. Por quê? Uhum. Porque o Fernando Moraes, ele escreve de um jeito muito bom, ele fica parecendo um thriller, assim, sabe? Cheio de Sim. reviravoltas, cheio de traições, um final muito triste. Um outro lado dessa história também, que foi o lado de quem sofreu as consequências desse homem que a gente está falando, mas, assim, é a história também da Olga, que o Fernando Moraes quis trazer. Ele fala da dificuldade que ele teve de achar documentos, mesmo a historiografia do partido marxista, do partido comunista, né, não estava bem desenhada aqui para ele pegar. E a Olga sempre era referida como a mulher do Prestes, né, do Luiz Carlos Prestes, e não da história dela. Então ele foi até a Alemanha, ele convenceu o Luiz Prestes a dar várias entrevistas, ele fez um trabalho pegou arquivos lá. Ele foi para a Alemanha antes da queda do muro, né? Ele escreveu o livro antes da queda do muro. Então, a Alemanha estava dividida ainda, e ele teve todo esse trabalho de documentar isso. Mas é isso, a história que ele conta da Olga acaba sendo a história da discussão, né, da Revolução Comunista, aqui, da Revolução de 30 aqui no Brasil, né? Acaba sendo a história do Luiz Carlos Prestes, acaba sendo a história do que a Olga trouxe para cá, e também de uma pessoa que foi deportada, ficou presa há muito tempo, e toda a discussão que tem em torno disso, que é super polêmica e tudo mais. Então, eu acho que é isso, você também acaba aprendendo também, me fascina muito, por exemplo, ver a história da Olga nesse jeito, e eu acho que é um jeito gostoso da gente aprender história, é um jeito que a gente aprende a memória, a gente cultiva a memória, e que nem você disse, para não repetir os erros passados, para aprender e para ser uma sociedade melhor, né? Talvez a biografia seja o jeito mais bacana, assim, é que eu sou muito fã de biografia, muito mais que ficção. Então, eu acho que é o jeito mais bacana da gente viajar, da gente conhecer, da gente aprender, da gente ver, de fato, como pessoas mudaram rumos, mas também como elas foram frutos de cenários que às vezes saíram totalmente do controle. E por que saíram, né? E aí entra a questão do Ricasso, do distanciamento, né? Do que precisa. E aí, mas entra também o jeito de contar, que eu acho que liga muito com o Fernando Moraes. O Rui Castro, ele fala que na pesquisa dele, durante 5 anos, ele praticamente casa com o biografado dele, né? Ele dorme com o biografado, sonha com o biografado, e aí ele fala que na pesquisa dele,
ele tem que descobrir uma curiosidade do biografado por dia. Ele tem que descobrir. Tem que ser uma coisa que ele nem imaginava. Senão ele não dorme. Ele falou, tem que estar num acervo, tem que descobrir que o Nelson Rodrigues fez isso, que o Garrincha fez aquilo, que a Carmen Miranda fez isso. Por quê? Porque eu quero que o meu leitor tenha em cada página uma coisa que ele se emocione, uma coisa que ele chore, uma coisa que ele ria, uma coisa que ele se identifique. E meu trabalho é saber contar isso, né, de um jeito bom. Então, eu acho que assim, as melhores biografias são aquelas que, além da minúcia, da apuração, da documentação do fato, de como conecta a história, de como encadeia aquele segmento, né? O Rui Castro, por exemplo, ele acha que tudo tem que ser ordem cronológica, que ficar nesse vai e vem, você atrapalha o leitor, você atrapalha o entrevistado, e que o biógrafo também é uma pessoa que precisa preencher certos vazios, porque a vida de muita gente, às vezes, é cheia de buracos e de falta de documentação, né? Então, o biógrafo conecta esses pontos. Mas o último ponto é isso, a leitura tem que ser saborosa, a leitura tem que nem diz eu li essa frase esses dias do José Luiz Peixoto, né, que é um escritor português que eu gosto muito, ele fala que a literatura tem que preencher os vazios. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ler e gostar e falar, me entregou, sabe? Me entregou a história, por mais que a gente saiba que não é a história definitiva, que não é a história única e que não é a versão única, porque biografias não são a versão única das coisas, né? Não. Elas são frutos também de interpretação, de compreensões necessárias, que às vezes só o tempo traz, é um equilíbrio de verdades conflitantes, é um equilíbrio do lado bom, do lado ruim da pessoa. Então, acho que é isso, né? Isso que me fascina quando você tem nas mãos um texto que entrega tudo isso, né? E aí eu acho que são, assim, é isso. A gente tem muitos textos hoje, voltando para aquela pergunta que você fez, temos muitas obras, eu acho que você vai no aeroporto, né? Que a gente já não vai em aeroporto faz tempo, mas quando você vai no aeroporto, a principal seção do aeroporto são biografias de tudo quanto é gente, para você ler, enfim. E é isso. No meio de tudo isso, saber selecionar também uma biografia é também uma missão do leitor também aí, sabe? Não, mas olha, aí não adianta, é difícil não puxar a sardinha, né? Mas o Rui Castro, antes de ser um grande biógrafo, é um jornalista, né? Sim. Então, olha o empenho dele em surpreender o leitor, em contar aquilo que você ainda não sabia, né? A ponto de perder o sono atrás de descobrir um fato, um episódio inédito por dia, né, para contar. Por quê? Porque o jornalista é bisbilhoteiro mesmo, né? Então ele vai acabar querendo... Meu desafio é escrever uma biografia, então eu quero contar tudo. Quero contar que o cara assaltava a geladeira de noite, isso ninguém sabia, eu vou contar, né? Enfim, e isso que dá sabor, né, Bárbara? Você conhecer o biografado em toda a sua textura, né? Não é só um jogador de futebol, ele é uma pessoa ali fora do campo. O que ele fez, né? O que ele deixou de fazer? Agora, você fala da exposição de biografias numa livraria, e, de fato, é característico isso em livraria de aeroporto, né? É curioso que tem bastante, né? Mas o que leva a ler uma biografia? Se você tem um apreço por esse gênero literário, vamos chamar assim, você gosta de biografias, mas também imagino que as pessoas leiam por admirar o biografado, porque gostam muito de um artista, porque quem se encantou com o futebol dos anos 60, né? Pelé, a seleção ganhando as primeiras Copas, vai querer saber a história do Garrincha, mas também tem o foco num período da história, né? Você querer ver uma biografia que vai te explicar melhor um contexto histórico. E você ainda falou, por exemplo, do Da Vinci, você leu a biografia dele. Isso, do Da Vinci. Então, o cara morreu há 5 séculos, né? E teve exposição, continua tendo exposição virtual, e as pessoas ficam maravilhadas com aquela figura que fazia de tudo, né? Da inveja, né? Porque o cara não se contentou em pintar a Gioconda, não, ele também inventou isso, inventou aquilo. Fala, poxa, que homem é esse, né? Quero saber mais sobre a vida dele. Então,
assim, vários caminhos para chegar na leitura de uma biografia, né? E quais são os seus? Os seus são todos, né? Eu acho que é todos. Essa história do Da Vinci até me lembrou, porque eu aprendi o que era a palavra polímato, que é uma pessoa, que é alguém que tem conhecimentos múltiplos, né? Com ele. E aí é engraçado, porque o Da Vinci ele entrega tudo que a gente fala hoje sobre profissão, sobre o futuro do trabalho, que é uma coisa que eu escrevo, né? Eu trabalho no jornal e eu escrevo sobre isso. O multidisciplinarismo é o Da Vinci, a conexão de conhecimentos generalistas. Eu acho que o que fascina no Da Vinci é essa entrega dele em tudo, mas, assim, principalmente a curiosidade dele, Marcos, é a curiosidade dele de descobrir, putz, desde como que ele faz uma roldana para fazer um equipamento para a guerra, até como que ele faz uma pintura que todo mundo, que ele mal sabia ele que todo mundo ia viajar para descobrir todas as pinturas dele, em todas as capelas, em todos os lugares de Florença, não sei, né? Tudo na Itália. Então, assim, eu acho que é isso, e isso me fascina. Mas eu digo isso porque eu não vou muito pela pessoa. Por exemplo, eu já fui muito fã de futebol. Eu fui tão fã de futebol que eu ficava tão nervosa que um dia eu falei que eu não ia ser mais fã de futebol, né? Corintiana roxa, que eu falei, gente, se o time perder hoje, amanhã eu vou acordar do mesmo jeito, vou ter que trabalhar do mesmo jeito. Eu chorava, nossa. Aí eu falei, não vou mais. Então, assim, isso faz muitos anos. E por que eu estou lendo a biografia do Garrincha hoje? Porque é uma biografia que me tem uma curiosidade de saber o que o Rui Castro escreveu de tão assim que a biografia foi proibida por muitos anos. Isso é uma curiosidade. A outra é descobrir épocas. Eu gosto de descobrir épocas. Então, assim, já lendo a biografia do Garrincha, eu não sabia que quando ele começou, os times, principalmente o futebol aqui no Brasil, né? Ele começou numa cidade lá em Pau Grande, eu acho que é Alagoas, né? Naquela cidade tinha uma fábrica inglesa e o time era o time de operários da fábrica. E que tem tudo a ver com o que o Castro traz sobre a questão de como o futebol chegou no Brasil, né? Como que ele veio, enfim, e como que ele era jogado aqui. E naquele momento, o Recasso até brinca, se o Garrincha já tivesse, se naquela época já tivesse, isso era nos 30, já tivesse numeração em camisa, o Garrincha já teria recebido a 10, né? Depois ele recebeu a 7, né? Mas assim, aí eu pensei, putz, o futebol não nasceu com um número na camiseta? Sabe, umas coisas brincando assim, e aí, umas coisas assim também, eu gosto dessas curiosidades, é isso que me pega. O Da Vinci, por exemplo, nunca vou esquecer que na biografia dele ele usava uma túnica rosa, né? E isso ficou muito falado depois, porque é isso também, né? A gente acaba pegando as biografias e pega uma pinça do que o biógrafo falou e vira o escarcéu, né? O Ricardo brincou com isso, porque tem uma cena no Garrincha, que eu não vou falar aqui direito, não vou falar nada, mas assim, é uma cena que brinca com os atributos do Garrincha como homem, digamos. E essa cena foi destacada em todos os lugares, brincando com o nome da cidade dele, que eu já falei aqui. E ele fala, eu achei tantas coisas e as pessoas focam nisso. Mas é legal também ter esse tipo de curiosidade, né? E eu acho que é isso. Então, eu gosto muito no final das contas, Marcos, eu acho que eu entendo melhor um tempo, uma época. Sim. Eu não sei se eu consigo ganhar, aí sendo bem sincero, eu não sei se eu consigo ganhar um conhecimento muito nato sobre aquilo, expertise. Eu acho que isso a biografia não entrega. Ela não vai entregar um negócio de historiador para a gente. Ela vai entregar uma certa vontade nossa da gente conhecer talvez ainda mais aquela época e uma familiaridade com aqueles temas que a gente pode conectar. E o que fica para mim são também essas curiosidades, essas coisinhas que, você liga para o pai, eu falo para você, Marcos, você sabia do Garrincha que aconteceu isso? Você está numa conversa fortuita qualquer, alguém fala alguma coisa, você sabia que naquela época da Dolores Duran, o rádio era assim, e era só o rádio. E como que aquela mulher que em músicas tristes tinha uma personalidade tão extrovertida que você não imaginava atrás da voz dela, né? Então, assim, é isso que me fascina, Marcos, é isso. E aí, eu demorei muito tempo para entrar em ficção, porque a ficção me parecia sem graça, parecia que a vida
real é muito mais poética, é muito mais gostosa, e porque eu me identifico muito mais com biografar, com uma pessoa que eu sei que viveu, do que com o personagem tal da ficção tal, que eu sei que é uma mistura de vários personagens e que o autor construiu aquilo, me sou um pouco distante, assim, e talvez pelo meu lado jornalista eu gosto de me identificar com as histórias, eu gosto de aprender, para quem sabe contá-las, né? Talvez seja isso também, talvez essa minha relação também tenha muito a ver com minha profissão, eu não sei, mas é isso que me fascina. Mas e você? Me conta você também, só eu estou falando aqui, me fala também o que você gosta de biografias, né? Você propôs um tema desafiador, tem que falar mesmo, né? Mas olha, você falou agora há pouco que o biógrafo tem uns lapsos na vida da pessoa, né? Em algum momento pode ser um artista para de produzir durante um período. A gente vê isso acontecer às vezes. Alguém para de gravar, alguém para de escrever. E o que aconteceu nesse momento, né? A pessoa não desapareceu, ela está aí, né? E vamos escrever a biografia dela, e agora? Né? Então, você falou de preencher espaços, e não pode ser com ficção. Tem que ser com... Tem que se virar. Se entrevistou 400, vai entrevistar 500 para saber o que você pode contar desse período. Né? Então, eu acho que isso vale muito para o fascínio de ler biografias. Isso preenche vazios para a gente também. Né? Seja no momento banal de uma mesa de bar, né? Então a conversa está fluindo e você está se falando de nomes, de história, e fala do Da Vinci. O Da Vinci vestia uma bata cor-de-rosa, quem ia imaginar? E por que cor-de-rosa? Né? Se o cara, inclusive, lidava com tinta, devia ficar todo tingido, enporcalhado. Né? Por quê? E talvez isso leve você a querer saber alguma coisa sobre a tecelagem naquele momento, né? Sobre os tecidos disponíveis ali na região, Florença, né? Enfim, tinha lá um comércio com a China, tinha a trilha da seda, as coisas começam a se conectar. Eu acho que essa é a riqueza da leitura em geral e da biografia em particular. Ela começa a preencher espaços e despertar curiosidades e você querer ir atrás de mais coisas, e já deve ter acontecido com você muitas vezes, eu imagino. Você lê um negócio e quer saber mais sobre aquilo. O livro não acaba na última página, né? Porque você fica tão fascinado pelo que você leu que aquilo tem que ter uma continuidade, né? Mas eu ainda queria te ouvir mais uma coisa. Agora é uma provocação. A gente só falou bem de biografia, porque é um gênero admirável, mas assim, e uma biografia de uma pessoa de 24 anos, assim, de 25 anos? Por exemplo, eu sei que tem outras aí que foram feitas de pessoas muito jovens, mas tem uma biografia da Amy Winehouse, que eu achei uma perda enorme, uma artista maravilhosa, e ela tem uma biografia que foi escrita 3, 4 anos antes dela morrer. Essa biografia, acho que vale para o fã. Eu não li, né? Vale para quem admira artista, mas ainda é uma biografia que, na verdade, tem que ser escrita e com distanciamento, já que você citou isso, né? Porque é válido de uma pessoa tão jovem ou é só voltado para o comércio, para o fã, né? É um blogueiro que começou a ter milhares, às vezes milhões de seguidores, ganha uma biografia. É para o fã, né? Aquilo não tem um valor, né, Bárbara? O que você acha? Eu não sei, eu não li essa biografia da Amy, Também né? não, Mas também não. assim, me parece assim, não me faz ter vontade de ler, sabendo que ela foi escrita 3, 4 anos antes da morte, até porque o final da vida da Amy, que tem muita coisa, que explica muita coisa também da carreira dela, e até para onde ela chegou e o que aconteceu com ela, né? Do final trágico dela, enfim. Eu acho que... eu acho que eu tento concordar com o Rui Castro também. O Rui Castro também
para voltar ao Ricardo de novo, que é a nossa grande referência, eu acho, biografia é biografia de gente que já morreu. Porque a pessoa, ele fala, precisa ter começo, meio e fim. A história precisa se conectar, a história precisa... e aí, além de tudo isso, precisa ter um distanciamento, porque tem muita biografia, eu acho que esse mundo dos fãs e também das redes sociais para voltar naquele ponto, ele dá uma pressão, né, para entregar logo aquela história. Eu acho que muito disso é motivado também, Marcos, pela criação que a gente tem hoje muito grande de ícones, né, em vários frentes da nossa vida. Seja o ícone do empresário de sucesso, seja o ícone do empreendedor, o ícone do atleta, o ícone do músico, uma coisa uma coisa que alimenta meio que a fórmula para chegar lá, que eu acho que domina, né, a livraria de aeroporto. Eu acho que isso é uma pronta entrega que talvez faça mal para a biografia, né? Então, eu li a biografia do Belchior, por exemplo, do JB, que aqui eu gosto muito dele, e eu gostei da biografia, mas eu acho que talvez precisasse de um distanciamento um pouco maior, porque o Belchior está cheio de buraco na vida dele, que nem a gente estava falando, ele sumiu por muito tempo. Talvez, eu acho que precisasse talvez de um distanciamento um pouco melhor, e foi um livro um pouco de fã também, e aproveitando que o Belchior, né, nos últimos anos, o sumiço dele provocou uma horda de fãs por todos os lugares, né, aqui no Brasil. E as próprias editoras também, aí também eu acho que tem a ver também com a crise do nosso mercado editorial, né, Marcos? Também, porque o que vende hoje? O que sustenta hoje uma editora, um livro? Eu acho que também é fácil a gente também falar dessas biografias que podem parecer oportunistas, mas a demanda delas, a demanda por elas, as pessoas querem ler, né? Então, eu acho que, assim, cada leitor escolher o que ele acha que faz mais sentido, se ele é fã, se ele não é, onde que ele quer gastar o tempo dele, onde ele não quer, ao mesmo tempo que eu acho que, independente disso, alguns cuidados a biografia sempre tem que ter, né? Então, se não dá para ter distanciamento, que tenha muita pesquisa. Se não dá para, se vai ser uma biografia que não for até a morte da pessoa, que seja uma biografia que tenha sentido, tenha motivo de por que ela está sendo escrita naquele momento, que trecho da vida que ela quer contar e o que ela quer dizer sobre aquela época daquela pessoa. Dito tudo isso, me parece que não faz muito sentido eu ler livro de gente que tem 25 anos, porque eu acho que a vida... Mal começou. A vida e mais do que isso também, a gente também, a nossa vida, aí é um pouco egoísta da gente achar que a gente tem muito para ensinar e menos para aprender, sabe? E eu digo isso porque quando eu escrevi o livro, quando eu saí do trabalho que eu estava, né, como repórter, e eu fui escrever o livro desse empresário, muita gente falou, agora que você é ghostwriter, escreve uma história, conta uma história. E eram gente de 30, 35 anos, e eu pensava, mas gente... será que tem história mesmo? Ou será que a pessoa não quer escrever um livro de memórias, não quer escrever um diário? Porque é isso também. Então, escreve um diário, escreve um livro de memórias, escreve um ensaio, escreve um mini perfil. O Ricardo mesmo fala que tem gente que parece espetacular, mas não dá uma biografia, não dá. Então, dá um perfil bom, né? Que pode sair em livro, que pode sair tudo certo. Então, eu acho que eu também não acho que precisa ter 80 anos para render uma biografia. Eu só acho que a pessoa precisa, ela precisa ter se conectado com a época dela, ter se conectado de um jeito grande, para que aquilo que traga para o leitor seja o retrato, não do dia a dia dela, mais, enfim, mais individual, que seja um retrato da época mesmo, também. Que seja um retrato, né, daquela história, da parte da história, que seja uma memória histórica, né? Não uma memória para os netos, enfim, que aí eu acho que é um diário, um livro de memórias resolve, né? Perfeito. Voltando... Mas é polêmico isso também. Eu estou só refletindo aqui com você também, não tenho respostas. Eu só quis fazer essa... O tema é biografia, né, Bárbara? Então, aí você vê pipocar... Para um pouco, né? Para um pouco. Essas biografias de gente com menos de 20 anos. Fala, pera um pouco, né? Assim, tudo bem que já tem uma exposição pública gigantesca, tudo, e tem um fã que vai comprar seu livro, sim, vira best-seller. Mas é curioso tratar isso como biografia, né? Porque
é um terço, um quarto da vida da pessoa ainda, né? Então, é um primeiro capítulo, é a introdução. Mas, enfim, você tem toda a razão. O fã tem direito a ter acesso a essa informação e dedicar o tempo dele a essa leitura, não tem problema. É que, como o tema é biografia, eu acho curioso esse fenômeno novo agora de celebridades serem biografadas tão cedo, que não é o caso da Amy Winehouse, né? Aquilo foi surfar na onda do sucesso grande que ela tinha na época, e era um sucesso, de um lado, artístico, muito positivo, e do outro, num noticiário até melancólico, né? A vida pessoal dela era, tadinha, uma bagunça, né? Então, as pessoas tinham a curiosidade e tudo, mas eu acho que ela merece uma biografia bem feita, no futuro que... vão ter várias, eu acho. Né? Essa eu também não li, não li. Agora, acho que está na hora de a gente falar de algumas biografias que a gente admira, né? Se você quiser falar mais alguma coisa do tema geral, ou se a gente pode falar, a gente está falando de biografia de gente que já morreu e gente que está viva. Nós dois tentamos cruzar as biografias que nós lemos, né? E a gente, por exemplo, encontrou a Rita Lee, né? Eu gostei, viu, Bárbara? Eu gostei. Rita Lee, assim, eu descobri, né? Ela é mais velha do que eu, mas a gente morou meio perto. Aí você vê, não muda nada a minha história, muito menos a dela. Mas falei, nossa, de repente eu tinha uma turminha que ia fazer um simulacro de Olimpíadas atrás do colégio onde ela estudou, lá entre o Ipiranga e a Vila Mariana, em São Paulo. E eu falei, nossa, de repente um dia eu cruzei com uma mocinha na calçada, né? E era a Rita Lee. Bom, e daí, né? É engraçado, é aquilo, procurar um vínculo com o artista. Achei incrível que ela morou tantos anos lá na Vila Mariana, tudo mais. Mas ela nem era cantora, nada ainda. Não era. Era novinha, assim, né? Era uma adolescente e um moleque lá. O simulacro que eu te falo de Olimpíada, a gente viu na TV, ia lá fazer salto em distância, salto em altura, voltava tudo arrebentado e empoeirado, né, para casa. E isso era atrás do colégio, que está lá até hoje, né, onde ela estudou. Enfim, eu gostei muito, e é uma biografia autorizada, né? Guilherme Samora. Por quê? Porque ele foi aquele fã, ele é o fã que tinha tudo da Rita Lee, amigo pessoal dela, e ele a convenceu, a pedido da Editora Globo, onde ele trabalhava na ocasião, não sei se está lá ainda, porque a editora de livros foi para o Rio de Janeiro, né? E ela topou em confiança a amizade dele, porque não era uma ideia que ela gostava muito. E teve uma série de revelações no livro que eu achei fascinantes até, né? Assim, porque bom, o caso da prisão dela a gente sabia, tudo mais, o envolvimento, problema com a ditadura, mas também o molho, sabe? Eu fico imaginando o Gilberto Gil descer de um ônibus e ir lá bater na porta da casa dela um sábado à tarde. Então, os caras andavam de ônibus, Bárbara, né? Então, nesse aspecto foi muito saboroso mergulhar através da história da Rita Lee, ainda que contada por ela, ainda com o viés dela, mas o momento artístico dos anos 70, sabe? Eu achei saboroso, não sei a sua opinião, uma vez que ela está viva. Sim. Então, até um comentário disso, para nos juntar com a outra pergunta, porque quando a gente fala de autobiografia, né? Que aí eu acho que é o caso da Rita Lee, né? E aí faz sentido, é bom que a Rita Lee tenha lançado isso enquanto ela esteja viva, assim como a Fernanda Montenegro lançando recentemente uma autobiografia dela, que acaba sendo meio que a história do teatro no Brasil, né?
O Nelson Mandela, lançando o primeiro livro dele, né? Antes dele morrer, ele lançou o primeiro, o Longa Caminhada para a Liberdade, né? Que ele conta, enfim, toda a história. E aí eu acho que é muito legal quando a pessoa também está viva, porque você pode perguntar o que motivou ela a abrir a caixa de Pandora dela e sabe, fuçar as memórias, né? Eu acho que da Rita Lee, e é isso, eu acho que da Rita Lee é um ótimo exemplo, Marcos, de uma autobiografia boa, assim, em vários aspectos, principalmente porque ela entrega para o leitor, né? Então, além de tudo isso que você comentou comigo, que eu acho que causa, para você que tem mais ou menos a idade dela, mas para mim, que eu não nasci, eu nem era viva quando ela fazia sucesso, mas eu ouço as músicas dela hoje, eu consigo entender o que era cantar aquela música, o que era ser Mutantes naquele momento, o que era estar no Festival Internacional de Canção, o que era todo aquele apogeu, a liberdade dos anos 80, as coisas que eu ouço meus pais falando, mas também os dilemas e as dúvidas, os anseios, né, daquela geração. A Rita Lee entrega tudo isso. E eu acho que ela não tem pudor de falar de determinados temas. Então, ela fala de aborto, ela fala de estupro, ela fala do uso das drogas, ela fala de como quase o casamento dela foi para o buraco, das internações que ela teve. Então, assim, você viu o lado muito, muito humano também da Rita, e ela não tem piedade também, né? Ela também fala mal dos Mutantes, ela fala mal de vários músicos, ela faz justiça, talvez, do que ela acha da versão dela, quer trazer a versão dela, também... ao mesmo tempo que eu também acho que também rolou um filtro. Então, talvez uma crítica, até resgatei o que eu escrevi no Goodreads na época, né, que foi 2017, sobre o que eu achei, né, da obra. Né? E aí eu falei tudo isso que ela entrega, tá? Mas eu acho que também, às vezes, a gente também, como leitor, lendo a biografia da Rita, a gente está tão fascinado, porque o jeito da escrita é muito envolvente, as histórias são muito boas, né? As coisas são muito fortes e intensas, né? A Rita Lee é muito intensa, né? Mas aí também se você também olha um pouquinho de longe, você também fala, ela também filtrou o que ela queria também, né? Então, ela tem alguns pontos que ela também quer com aquele livro também contar a versão dela sobre algumas críticas. Ela critica muito a imprensa, né? Ela acha que a imprensa também, em vários momentos, a imprensa também não entendeu muito bem a Rita Lee e foi muito rápida em julgá-la em determinadas situações. E se você só lê aquilo, é muito, muito gostoso, muito legal você achar que a verdade dos anos de tudo isso foi a verdade da Rita Lee, né? E é isso, mas é a verdade que você está lendo, é a verdade dela. Então, eu acho que tem alguns pesos, alguns contrapontos, mas, assim, de forma geral, eu acho que a autobiografia da Rita Lee entrega mais do que 90% das autobiografias que você vê no mercado, e é muito gostosa, é muito envolvente, acho que preenche todos aqueles requisitos que a gente estava falando agora, sabe? Do que faz uma biografia ser boa, que eu acho que é essa, né? Eu gostei muito também. E pela sinceridade dela. E também, assim, você fala da Fernanda Montenegro e outras pessoas que em vida têm suas biografias feitas e publicadas, são carreiras consolidadas, né? No caso delas, enquanto artistas, do Mandela enquanto um político, né? Mais história do que tem um Nelson Mandela, né? Por favor, né? Então, a história também do apartheid da África do Sul são histórias consolidadas, então há o que contar. Você quer destacar alguma biografia admirada por você? Uns 2, 3 títulos? É difícil, né? Eu também separei alguma coisa, mas aí você começa a pegar e a pilha fica, não, então é tudo, não. Então, o pior é que eu tô com o mesmo problema que você, Marcos, porque eu também emprestei livro. Eu acho que você devia gravar um vídeo só sobre melhores práticas para emprestar livro, porque as pessoas não devolvem, né? Então, eu fui procurar aqui, eu estou sem o livro do Da Vinci, estou sem os 2 que eu vou falar, mas eu até separei uns aqui, mas eu queria falar o livro, eu acho que um livro muito bacana, que entrega muito, mas é uma autobiografia, é o livro do Agassi, do tenista, e mais uma vez, não sabia nada de tênis quando fui ler,
não vi o Agassi no topo, e foi uma descoberta para mim, assim, o Agassi. E se você pergunta para 10 pessoas que leram o Agassi, 10 vão amar, porque é o Agassi, assim, gente, eu acho que ele foi até mais fundo que a Rita Lee, assim, nos dilemas que ele viveu e na rebeldia dele, e do fundo do poço que ele chegou, né? E eu até separei, Marcos, se você me permite aqui, a primeira frase da biografia dele, Claro. que eu acho que ela mostra já que entrega, que eu acho que assim, porque é isso, né? A gente, como jornalista, a gente tem a fixação de fazer um primeiro parágrafo bom, né? Para capturar o leitor. Sim. E aí, biografia é isso também, né? Você também já vê para onde talvez o negócio vá. Tem que fisgar o leitor, né? E se te engaja. Deixa eu achar aqui, peraí. Que aí não é nada demais, assim, é simples, só que é um negócio que você fala, meu, olha, o cara vai entregar tudo que ele... Peraí, que eu estou pesquisando aqui. Fica tranquilo. Aqui, ó. Ele falou assim, né? Opa! Peraí. Aqui, ó. Abro os olhos e não sei onde estou, nem quem sou. Isso não é nenhuma novidade, pois passei metade da minha vida sem saber. Mas desta vez é diferente. Essa confusão parece mais assustadora, mais absoluta. É uma frase. E você fala, gente... Aí ele já começa a falar de como ele estava no fundo do poço, diante de um jogo muito importante, e de como ele passou a vida inteira sem saber quem ele era. E o livro, na verdade, é isso. É a briga do Agassi sobre se ele deveria ser um tenista ou não. E ele é um dos maiores tenistas de todos os tempos. E assim, o quanto ele foi condicionado como criança pelo pai para ser tenista. Tem até uma parte lá que, quando ele tinha 7 anos, né, o pai dele que treinou muito ele para ser um tenista de sucesso desde pequeno, né? E ele fazia o Agassi ter a meta de rebater 1.500 bolas por dia. Porque o pai dele calculava que em um ano seria 1 milhão de bolas. E que se uma criança conseguisse bater 1 milhão de bolas por ano, ela seria imbatível. E aí você já vê a loucura que a criança já estava condicionada desde pequena, né? E a vida dele também teve de tudo, teve também uso de metanfetamina, teve os casos do Agassi com as modelos famosas e aquela coisa do atleta exposto, né? Em sua intimidade também, e daquilo virar uma celebridade total em cima dele. E aí, se você pega, por exemplo, você compara o livro do Agassi com o livro do Gustavo Kirten, que eu adoro também, eu gosto muito do Guga. O Guga acho que brasileiro que não é fã do Guga, né? Mas não entrega. O livro do Guga não entrega. O livro do Guga, eu acho que ele entrega o que a gente quer. Ele entrega coisas boas, ele entrega, mas ele entrega assim, o que é ser tenista no Brasil, né? Como que o Guga virou o brasileiro, um dos brasileiros mais queridos de todos os tempos, como o Guga construiu a carreira dele, e da resiliência dele, das questões da família dele, uma coisa assim, como que a família dele também fez um ambiente também que gerou o Guga. Mas assim, você não sabe um monte de coisa. Você lê o livro e você fala, putz, tá, o Guga não foi só esse garotinho, né, desse jeito, assim, tal. Ao mesmo tempo que o Agassi é o oposto, assim, é um negócio que assim, te dá aflição, às vezes lê que você fala, gente, como que essa pessoa aguentou tudo a cabeça dela, as coisas que passavam na cabeça dela, tal. Então, um mergulho profundo nisso. Então, isso eu gosto muito do Agassi e do livro do Guga. E eu acho que um outro livro uma outra biografia que eu gosto muito, eu já citei Olga, né, aqui, mas uma outra biografia que eu gosto muito, e para voltar naquela questão, defender meu ponto sobre aprender uma época, eu gosto muito da biografia da Dolores Duran. É uma cantora, né? Acho que não sei se todo mundo está vendo aqui também, mas eu também conheci pelo livro. Meu pai falou, quer conhecer sobre rádio, anos 30, música romântica, vamos ler a Dolores. E aí eu li do rádio. A Era do Rádio. E aí eu aprendi a Era do Rádio e das cantoras da Era do Rádio. E é o Rodrigo Faur que escreve, que é um jornalista que tem uma longa trajetória como produtor musical também. Desculpa. E ele é uma pessoa que fuçou muito sobre aquela época, e ele já começa o livro falando, para você que está lendo esse livro hoje, pense, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nem televisão quando a Dolores Duran nasceu.
Então, assim, você já é levado para a máquina do tempo, ele até usa essa expressão. E eu acho que toda biografia que leva a gente numa máquina do tempo Delícia. é sensacional, é espetacular. Então, é isso, eu acho que é uma oportunidade, talvez, de você conectar as coisas. Vai no Spotify, pega as músicas da Dolores, Sim. vê quem eram as rainhas, as musas do rádio, e conectar com o que a gente vive hoje, né? Como que era ser cantor naquela época, né? Então, eu acho que esses 2 livros, uma autobiografia e um livro, uma biografia mesmo, né? Tá bom. Não, você falou do Agassi, eu não li, mas ele fala de o que você não espera numa biografia, né? Uhum. O que você falou, tá bom. Se você não acompanhava tanto tênis e você vai se informar sobre o mundo do tênis, os bastidores, treinamento, a vida de um tenista, tá bom. Isso você esperava encontrar. Agora, se esperar o problema com drogas, com metanfetamina pesado, né? Chocante, né? E corajoso, né, Bárbara? Ele se expor dessa maneira. Quem sabe esse livro também para ele não foi uma mera biografia, autobiografia, foi uma catarse, né? Para ele destilar tudo isso, todo esse, Não, causou muita surpresa esse livro. né? Bárbara, nós temos, meu, essa conversa pode ir muito longe. Nossa, passou muito rápido, Marcos. Muito bom falar com vocês. Gente, que saudades. A gente não pode mais almoçar e falar sobre livros e tudo mais. E que pena. Não, mas não é uma pena, não. A gente vai voltar a falar, né? A gente teve aqui, ó, uma ouvinte atenta, Ai, meu não Deus! saiu daqui. Estava interessada. Então, a gente já engajou. Então, foi bom. E, Bárbara, então, a gente vai ter outras conversas, sim. É só a gente combinar o tema. E é muito saboroso e muito desafiador compactar, né? Dentro de um tempo, 1 horinha, né? Porque a conversa rende e falar sobre livros talvez seja a segunda coisa melhor depois de ler os livros, né? Então, Isso. né? Então, Concordo. Bárbara, olha, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pelo tempo que você dedicou a se preparar e a pesquisa também, as provocações que você fez. Achei ótimo, aprendi pra caramba, né? E vamos marcar outra assim. Se alguém quiser te achar no Instagram, uma coisa assim, você quer dizer o seu endereço? O que você... Não, posso deixar. É Babi Garelli. Babi Garelli, então. Babi Garelli. Marcos, eu até acho que a gente podia até fazer um convite aqui para quem está assistindo. Compartilha nos comentários uma biografia legal, que leu, que gostou. Eu acho que a gente vai enriquecendo, já faz uma listinha ali, depois você pode até publicar biografias indicadas pelos telespectadores, quem está vendo, enfim, a gente junta com os nossos. Eu acho que é isso, né? Biografia é uma paixão, assim, e que muita gente também se identifica, né? A gente aprende muito sobre a nossa vida e a gente aprende muito sobre Muito, como viver melhor também, né? muito, muito. A gente aprende muito em todos os aspectos e preenche aqueles vazios, às vezes até pessoais, né? Até pessoais. Certeza. Você se identifica Verbaliza, com... né? Coisas que a gente nunca tinha pensado, né? Exato, exato. Então, foi muito boa essa conversa, Bárbara. Te agradeço e vamos falar. Então, olha, está feito o convite pela própria Bárbara, né? Deixem suas sugestões, comentários, cobranças, né? E indicações de livros para compartilhar, porque a ideia aqui é compartilhar o gosto pela literatura mesmo, né, Bárbara? Então, para isso está todo mundo convidado e a gente vai voltar a falar, tá bom? Muito obrigado, Bárbara, e até uma próxima, né? Isso. Obrigada a você, Marcos. Prazer foi todo meu, viu? Um abraço para todo mundo aí que viu a gente também. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.